Olha, se tem uma torcida que saiu comemorando demais depois da rodada de quarta-feira, foi a torcida do Botafogo, né? Eu digo que essa foi a rodada do Botafogo. Botafogo, dentre os times que brigavam por Libertadores da América, por vaga em G6, era o que vinha apresentando futebol mais pobre, menos competitivo, mais sem graça e tal. O que foi ontem um baile. Ontem foi um baile aplicado pelo time do Ancelotinho no do Fernando Diniz. Olha, ontem o Vasco parecia o Vasco de sempre. E o Botafogo parecia o Botafogo que o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos. Um Botafogo que costuma massacrar o Vasco. E ontem foi um massacre. Ontem foi um amasso, uma vitória que não deixou dúvida nenhuma de que o Botafogo vai, e até com certo favoritismo, mesmo não jogando um bom futebol nas últimas 6 rodadas, vai com certo favoritismo lutar por essa vaga, até vai brigar por vaga direta na Libertadores, tendo em vista que o Bahia fora de casa parece que é um leãozinho, assim, mansinho, daqueles que não faz mal a ninguém, e sofreu para ganhar do Bragantino na Fonte Nova. Então, tá tudo em aberto, gente, mas ontem o São Paulo só fez 1 ponto, o Corinthians não pontuou, o Vasco não pontuou, o Bahia não pontuou e o Botafogo saiu grandão, né? Da rodada 32, saiu grandão. Ainda tem Fluminense e Mirassol, que se o Fluminense também não vencer, vai ser a rodada do Botafogo mesmo, né? Mas o torcedor do Palmeiras também ficou feliz. Ficou feliz. Ele queria, claro, né, uma vitória do seu arquirrival, São Paulo, mas nos últimos anos o Flamengo tem sido mais rival do Palmeiras do que o São Paulo em brigas grandes, né? Campeonato Brasileiro, estou falando aqui de Libertadores da América, afinal de contas Palmeiras e Flamengo disputam os torneios mais importantes da América. E o Palmeiras viu seu rival tropeçar, dá para dizer que é um tropeço, né? Porque o Palmeiras, quando jogou com o São Paulo fora de casa, o Palmeiras ganhou. O Flamengo empatou. Poderia ter vencido, chegou a virar o jogo com o Samuel Lino. Aí o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata tem feito nas últimas partidas, eu acho que até a Conmebol tá arrependida de ter tirado o cartão vermelho dele daquele jogo contra o Estudiantes, porque o cara é expulso quase todo jogo, pô. Todo jogo o Gonzalo Plata arruma um problema. Aí daqui a pouco vai ficar difícil defender, né? Daqui a pouco o Flamengo vai ter que pagar uma indenização para a Conmebol e para o árbitro que foi afastado. Porque o Gonzalo Plata, inexplicavelmente, pô, pé alto ali na canela do Arboleda, poderia ter sido pior, né? Foi expulso, o Flamengo ficou vulnerável, São Paulo empatou com o Ferreirinha 2-2 e o palmeirense só agradeceu. Porque, de certa forma, qualquer resultado hoje não mexe na classificação, mesmo o Palmeiras perdendo para o Santos dentro do Allianz. Nenhum resultado mexe na classificação, né? E o Palmeiras vem muito forte para esse jogo, o Palmeiras vem grandaço para esse jogo. Se vencer o Santos, o Palmeiras bota 3 pontos e 2 vitórias a mais. Volta a ter aquele lastro, né, de uma rodada podendo dar ruim. O Flamengo vencer, o Palmeiras perder. Você tem uma rodada para dar ruim, né? Então o Palmeiras pode facilitar para si a conquista desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo no domingo tem Fla-Flu, clássico, tem Fla-Flu. Então assim, a rodada para o Flamengo, os jogos do Flamengo têm sido, tirando o jogo contra o Sport, têm sido complicados. Derrota para o Fortaleza, empate com o São Paulo, vai ter um Fla-Flu clássico sempre indefinido. O Flamengo, por exemplo, não ganhou do Vasco. Não ganhou do Vasco. Isso na fase que o Vasco estava ruim, né? Na fase que o Vasco não estava numa sequência positiva e tal. Então o palmeirense está feliz da vida. Outro torcedor que está sonhando é o Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro está assim, não é possível. Vão deixar? Vão deixar? Só que o Cruzeiro está a 2 pontos, mas tem um jogo a mais, né? Isso é que pega pro Cruzeiro. Ele tem um jogo a mais, o Flamengo tem um jogo a menos para fazer contra o Sport, o Palmeiras contra o Santos. Então, o Cruzeiro está fazendo um campeonato, vamos falar a verdade aqui, muito acima da expectativa. Muito acima da expectativa. Um super campeonato brasileiro. Um digno campeonato brasileiro que o credencia como favorito na Copa do Brasil. Que o credencia como favorito. O Cruzeiro tinha parado de jogar, estava meio devagar. Agora, parece que no momento final está arrancando para ganhar confiança para esses jogos contra o Corinthians nas semifinais. Corinthians é uma decepção.
porque vinha de 3 vitórias seguidas, estava começando a enxergar ali o G7 mais perto, agora ficou mais complicado. Tá? Ainda mais se o Fluminense vencer hoje, fica a 8 pontos do G7, então o Corinthians vai ter que dar aquela secada no Flu para não ver o sonho da Libertadores mais distante. E é claro, tem Copa do Brasil para o Corinthians. O Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil e conseguir pelos seus próprios esforços. Mas a derrota para o Bragantino ela foi doída, né? Foi doída. Perdeu 2-1, o Bragantino não vencia há 4 jogos, foi vencer o Corinthians, que estava numa sequência positiva há 3 jogos, né? Bom, Bahia, hein? Que é o Bahia fora da Bahia, rapaz. É um time normal, comum, que não ganha de ninguém. O Bahia, dentro da Fonte Nova, é um arraso. Sai da Fonte Nova, é um desastre, né? Ontem conseguiu tomar 3 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, esse time que protocolarmente joga o Brasileirão. O Atlético Mineiro, já há alguns anos, depois que foi campeão, é protocolar. Impressionante o campeonato do Atlético Mineiro esse ano, no sentido negativo, né? E agora, na reta final, para ganhar moral para a final da Sul-Americana, tá engatando uma sequência de vitórias bacana aí. O Atlético Mineiro, o Hulk fez o gol 500. Motivos para comemorar o torcedor do Galo tem nessa reta final, deixando também zona de rebaixamento assim bem para trás, né? Papo do Atlético Mineiro é pensar na final da Copa Sul-Americana e tentar terminar na primeira página da tabela do Brasileirão. Agora, torcedor do Vitória também tá feliz. Tudo bem, né? Tá feliz, depende de hoje. Só que venceu o Internacional com o gol do Lucas Alter, 1-0 no Barradão, e o Santos pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, o Vitória tá... Poxa, não é possível que o Palmeiras vai dar esse mole. Não pode dar esse mole. Então, o Santos pode terminar a rodada 32 na zona de rebaixamento. Olha que situação a do Santos, hein? Enfim, o campeonato tá ganhando contornos interessantes. E ali no meio da tabela, o Internacional que perdeu... Meio da tabela, não. E ali na parte do limbo, né? Na parte do limbo, o Internacional tá fazendo um esforço muito grande para cair, galera. Impressionante. Fazendo um esforço absurdo para ser rebaixado. Só perde. E aí tantas derrotas consecutivas, em algum momento, vão render ao Internacional uma surpresa, porque o Vitória tá vencendo. O Vitória já está encostando no Internacional. O Santos não está emendando uma sequência de vitórias, não está conseguindo, né? Olha, eu acho que pode dar ruim, hein? Se o Internacional continuar jogando essa bolinha, pode dar ruim pro Internacional. A gente pode ter uma surpresa igual foi no ano passado. Ninguém imaginava o Atlético Paranaense sendo rebaixado. E aí na última rodada, caiu. Enfim, mas essa foi a rodada do Botafogo, né? Confronto direto contra o Vasco. Será que o Vasco perdeu a energia, perdeu a força? Ontem ninguém jogou nada no Vasco da Gama, né? Enfim, mas foi a rodada do Botafogo. O botafoguense tá feliz da vida, né? Mais tarde a gente volta com mais uma edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, trazendo tudo sobre os jogos de hoje. Vai pegar fogo, hein? Beijo grande, até a próxima!